Fala galera, aqui é o Giviotti e a gente vai falar de Viagem do Tempo e Nonsense. Aqui é o Mr. Everton e eu estava ansioso para falar desse filme porque Viagem no Tempo é minha paixão. Mesmo que ela não faça sentido nenhum. Mas olha, o nosso podcast é o perfeito para esse filme, porque nossa intenção é sempre voltar no tempo, né, dos filmes Sim. clássicos. E que jeito melhor de voltar no tempo do que você ser colocado num, sei lá, um disco voador praticamente, que você... Nossa, cara, a física desse filme não faz menor sentido, cara. Isso é o que mais me agride desse filme. O filme é legal pra caralho. Pô, tem Van Damme no auge, muito louco, com cosplay de Wolverine. E, cara, o filme é muito bom. E vamos falar dessa pérola de 1994 depois da vinheta. Rebobina Cast. Volte ao play dos clássicos. Sabe que esse é o segundo sci-fi que a gente grava, não é? Predador, porque o Predador é um sci-fi, né? Um filme de ficção científica. E esse também é. Não, cara, eu me recuso a acreditar que Predador é uma ficção científica. Eu acho que aquilo é um documentário, tá? Que aconteceu Só porque tem de o Arnold, verdade. né? Só porque tem o Arnold. Tem o Arnold lutando com um bicho maior que ele, sabe? Aquilo, eu não consigo falar que aquilo é um sci-fi. Não, tô brincando, é um sci-fi sim. E é o segundo sci-fi que a gente faz, mas é o primeiro filme de viagem do tempo que a gente faz. E olha, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria, hein, Guilherme? Eu faria um podcast, bem legal. Cara, esse filme, ele é de 1994, é o segundo filme da década de 80, da década de 90 que a gente faz aqui. A gente fez os primeiros 4 filmes só da década de 80, então agora a gente tá na nossa fase noventista, depois a gente volta para nossa fase oitentista algum dia, mas a gente vai ficar alternando 80, 90, quem sabe até o ano 2000, porque daqui a pouco do ano 2000 já tem quase 30 anos, né, Mr. Everton? O tempo passa e nós nem vemos. Quando já vê, se a gente for parar pra pensar, dá aquela vontade de voltar no tempo. E você, ouvinte, não se engane, esse é um podcast de velho palha, então você vai ouvir esse tipo de coisa o tempo inteiro aqui. Naquele tempo que era bom. Exato. Ai, meu Deus, vamos lá falar desse maravilhoso filme de 94, dirigido pelo Peter Hyams. Não sei como é que é esse mesmo assim que se fala, mas dane-se. Ele é diretor também de outro filme do glorioso Van Damme, o filme que praticamente depois desse, que é o nosso querido Morte Súbita, nada mais é do que Duro de Matar no estágio de Rocky. E Rocky, né? Esse Rocky, né? Sim. A gente falou no episódio passado que o Duro de Matar fez muito sucesso e ele foi fazendo derivações, como é o caso do glorioso Força em Alerta, que a gente cobriu na semana passada. Então esse filme também é uma variação, por assim dizer, do Duro de Matar. Não esse que a gente está cobrindo, né? Esse outro, Morte Súbita, que é um filme muito bom. É um filme que eu vi no cinema, inclusive. Você foi ver no cinema? Morte Súbita foi no cinema. Cara, 95 era o auge do Jean-Claude Van Damme, cara. Esse filme a gente pode até falar, depois a gente vai falar um pouco da carreira do Van Damme, mas ele tava no auge, cara. Ele tava fazendo participação em Friends, ele tava em todo lugar, fazendo participação no o Último Herói de Ação lá, do Arnold, né? É muito bom esse filme também. Último Grande Herói, aliás. O Último Grande Herói. Então, ele tava no auge da popularidade, cara. Ele tava com tudo. Inclusive, foi meio que o começo do fim da carreira dele. Não uma carreira que persiste até hoje, mas o fim dos tempos áureos, né? Porque ele tava emendando filme de sucesso atrás de filme de sucesso, né, cara? E esse filme... daí, depois desse filme, foi meio que ladeira abaixo a carreira do digníssimo Van Damme, que acabou indo para um lado que não era tão legal, mas, pô, até hoje eu adoro o filme do Van Damme. Pô, não tem como falar. Eu gosto muito do Van Damme. A única cisma que eu tenho com o Van Damme é ele não ter aceitado participar do filme do filme não, né? Do jogo Mortal Kombat. Mas o Van Damme, pra mim, é um dos grandes atores aí de luta. É difícil achar coisa ruim dele, viu? O Johnny Cage, né, do querido Mortal Kombat, foi inspirado nele, né?
Exatamente. Então, o cara, ele poderia ter participado do filme até na época, que era mais ou menos nessa época, na época desse filme, inclusive, mas ele preferiu fazer Street Fighter. E como a gente sabe, foi um grande erro ele ter escolhido isso. Foi lamentável, foi um grande erro, foi um grande erro. Mas eu tava vendo aqui a filmografia do Peter, ele também fez um outro grande filme que eu gosto muito, que é Fim dos Dias, Fim dos Dias é com dele? o Arnold. É com Cara, ele. eu adoro esse filme, Arnold versus o Capeta. O Tá vendo como o Arnold é o cara? cara, ele deitou o Capeta na porrada. Pô, esse filme a gente podia falar qualquer dia também, cara. Eu acho que ele se enquadra bem no perfil de filme de velho louco, que é o perfil que a gente adota nesse podcast, querido, né? E esse merece, com certeza. Ver o Arnold enfrentar o capeta tá na lista. Mais uma cartada de velho aqui, eu também vi esse filme no cinema. Você sabe que nos anos 90 eu não costumava muito ir no cinema, cara. Eu morava numa cidade um pouco menor e para ver filmes no cinema eu tinha que ir até um grande centro. Eu vou te falar, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Batman: O Retorno. Ah, eu vi o Batman 1 no cinema. Olha só, meu pai me levou para ver o Batman, o do Tim Burton, né, o primeiro, no cinema. Só que meu pai só achou uma versão legendada, porque o filme era meio filme para adulto, né? Não tinha tanta pegada do Batman Não, década de 60, mas eu eu falei, sei, eu cara, eu sei quero com ver o medo do Batman. cinema. Sim, exato, era pesado. O dois acho que é mais assustador ainda. Aquele pinguim nem E. dormia à noite. Exato. E meu pai me levou numa sessão que era dublada, cara. E, aliás, uma dessas sessão legendada, e ele foi lendo a legenda para mim do que eles estavam falando. E é claro que, como criança, eu dormi no meio do filme. Mas olha que paizão, hein? Isso aí. Então, fui ver esse filme depois na TV há muitos anos. Que é um dos melhores Batmans também, se você for para pensar, né? Agora, a próxima atriz aí do elenco, além do próprio Jean-Claude Van Damme, né? Essa atriz eu achava ela muito bonita. E eu, que é Mia Sara, né? Sim, a famosa namorada do Ferris Bueller, né? Ela O Curtindo a Vida mesma. Doidada. Ela mesma. Exato. Ela é E é linda. bizarro porque o Curtindo a Vida Doidada é de vários anos antes e a menina, ela tá exatamente igual, né? Parece que ela não envelheceu um dia. É bizarro isso, né? Não mesmo, não mesmo. Hoje ela tá com 57 anos. Acho que ainda está apresentável, né? E realmente ela tá idêntica. Idêntica. Mas ela Ah. foi uma que não teve uma carreira muito promissora também em Hollywood, não, né? Ela fez pouca coisa depois desse filme e sempre mais umas papéis mais secundários, assim, tal. Ela não teve muito uma carreira prolífera. Prolífera ou Ela prolífera? fez a lenda, né? A lenda... A lenda, aquele. Olha o. Ah, sim! É ela e o Tom Cruise com os dentes ruins, né? Tom Cruise, isso mesmo. Tom Cruise com o dente zoado, é verdade. Provavelmente precisava pagar as contas, foi fazer time cop. Ele... O Tom Cruise nessa época ele era bem comecinho de Hollywood, né? Comecinho da carreira dele. Ela também, né? Porque ela fez esse daí antes de... Foi o primeiro filme dela, né? Ela tinha feito uma série, um episódio de uma série, daí ela fez esse A Lenda e já emendou no Curtindo a Vida Doidada no ano seguinte, né? Mas ela, se você pegar na filmografia dela, eu acho que os dois filmes de maior sucesso que ela fez foi mesmo o Curtindo a Vida Doidada e o Time Cop, cara. Fora isso, é só umas coisas bem série de TV, curta, narração, os filmes bem pequenininhos, assim. Mas ela é uma atriz muito bonita. Sim, sim, muito bonita, muito bonita. Quem mais está nesse filme, então, Mr. Evans? Então, o Ron Silver, que é o vilão corporativo genérico desse filme, o senador Aaron McComb. Esse ator não parece. Nossa, não vem agora a memória. Ele me lembra um outro ator famoso, que tem um olhar meio latino também, que fez Poderoso Chefão 3. Não é o Al Pacino, não, né? Não é o Al Pacino. Eu vou achar o nome dele aqui. E ele que é o Andy Garcia. Eu tinha quase certeza que ele era o Andy Garcia, mas não, é um outro ator genérico mesmo. Ele tem uma vibe Andy Garcia mesmo. Ele também foi outro que não fez mais porcaria nenhuma, cara. Eu não tenho mais nada que tenha feito. Assim, o coisa de maior sucesso no IMDb dele são os episódios de Law and Order, sabe? Um negócio assim. Tem aquela West Wing também, que era uma série com
com o pai do querido Charlie Sheen, né, o Martin Sheen, que ele participou de alguns episódios, mas, cara, nada mais de muito sucesso. E ele tem uma atuação, ele tem umas fases boas desse filme, mas uma atuação bem qualquer coisa também. E ele faleceu, infelizmente, viu? Faleceu em 2009. Faleceu em 2009, que nada. Quem mais tem? Tem o Bruce McGill, que é o chefe lá, o comandante Eugene Matuzak, e a Gloria Rubin, que é a X9, né? A agente Sarah Fielding. Uma pergunta, essa daí não é a atriz que também atuou com Arnold naquele Comando pra Matar? Ou eu estou confundindo? Cara, você tá confundindo, eu vou te falar por quê, porque eu também confundi. Porque quando eu tava fazendo a pesquisa para esse filme, eu falei, nossa, é a menina do Comando para Matar. E não era. Elas são muito parecidas. Se você pega a foto da época, assim, das duas ali, anos 80, anos 90, dá para confundir fácil. Mas essa é uma outra atriz que também nunca fez nada de muito expressivo, assim. Então, esse deve ter sido o filme de maior expressão dela, então, né? Sim, mas eu confundi também. Eu fui pesquisar na hora porque falei, caramba, é a menina do Comando para Matar. E não era, elas são muito parecidas. Eram muito parecidas na época, né? Sim, bem parecida. Cara, esse filme, ele tá com uma nota baixa por parte do IMDb e do Rotten Tomatoes, tá? Do IMDb, ele tá como 5.9, que eu acho extremamente injusto. Totalmente injusto. Só de ter 2 espacates desse filme, já merecia pelo menos ser nota 7, cara. Muito injusto essa nota. 2 espacates é muito, cara. É o dobro da média dos espacates que o Van Damme abre em cada filme. Muito injusto. Esse filme, ele tenta até ser dramático em alguns momentos, né? Mas eu acho que merecia um pouquinho mais. Não sei também se é por conta da nossa experiência, aquela nostalgia que nós sempre temos aqui, né? Mas é injusto. A nostalgia move todas as notas que a gente dá pra esse filme aqui, cara. Então, com certeza tem coisa envolvida. Mas, assim, normalmente a gente vê esses filmes que fizeram sucesso na época e ele tem uma crítica, uma nota da crítica boa e uma nota da crítica ruim, né? Então, normalmente é o crítico falando mal e o público falando bem. Nesse daqui, cara, as duas notas são baixas. Então, a crítica, por incrível que pareça, a crítica especializada deu 42% e o público deu só 37%. E eu não entendo por quê. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não consigo entender, cara. Esse filme ele tá disponível no Prime Video, caso você queira assistir. Com certeza, se você tá ouvindo esse podcast, você já viu esse filme algum dia. Mas vai lá assistir de novo, cara. É mais legal. Olha nossos comentários. E aproveita enquanto você tá assistindo o filme e acha a gente nas redes sociais, né, Mr. Everton? Não tenha dúvidas, por favor, vão lá. Compartilhem também. Chama o amiguinho, chama o pai, chama o irmão, chama a tia, chama o primo. Exato. E como você acha a gente nas redes sociais, Mr. Everton? Olha, RebobinaCast, você vai pesquisar no seu Instagram, você vai pesquisar no seu Facebook, no seu YouTube. No YouTube, você acha a gente com @RebobinaCastBR, todo junto, tá? No nosso querido, digníssimo Instagram, você acha a gente como rebobina.cast. E aí no Spotify, no Apple Podcast, é só digitando mesmo, RebobinaCast, tudo junto, não tem erro. Você vai penar um pouco, talvez, mas vai achar a gente. Segue a gente lá. Dá likezinho em cada episódio, comenta. Se achou uma porcaria, fala que achou uma porcaria, não tem problema. O importante é você expressar qualquer coisa que você falar. Provavelmente a gente vai ignorar, mas é isso aí, cara. Fala bem, fala mal, mas fala da gente. Fala pro amiguinho se você gostou. Se não gostou, deixa pra você, não fala pra ninguém. E é isso aí, segue a gente. Sabe que foi muito bom você sempre, aliás, nós sempre falamos quando é possível localizar, assistir o filme, onde assistir, onde achar, né? Teve alguns filmes, alguns dos nossos seguidores perguntaram pra nós onde assistir alguns filmes que não estão nos streamings, né, não se acha tão fácil na internet, mas deem o seu jeito, né? Nós não incentivamos a pirataria. Não, a maioria dos filmes, para não falar todos até agora, você consegue achar no streaming. Obviamente, é um podcast que vai ficar aqui gravado, a gente não sabe quando você está ouvindo, mas a gente fala sempre na data de gravação, aonde você acha o filme. A maioria a gente acha nos streams aí. Eu sei que é terrível, porque tá cada um em um streaming basicamente, mas a vida é assim, o mundo é assim agora. Paga todos os streamings, chora no final do mês, mas se diverte. E você vê como é que são as coisas, né? Anteriormente, a gente ficava reclamando de pagar um valor caro nas empresas de TV a cabo. Veio o streaming, que prometeu
vamos dizer assim, deixar tudo muito mais acessível, mais barato, e agora você tem que pagar vários para poder assistir as coisas. E voltou a ficar caro. Exatamente. Mas caro é o que esse filme não foi, cara. Porque ele teve um orçamento de somente 27 milhões de dólares e trouxe de bilheteria, Mr. Everton, 101 milhões. Tá? Triplicou o valor do orçamento. Esse filme foi um sucesso. Até hoje, na carreira do Jean-Claude Van Damme, foi o filme de maior bilheteria dele, cara. Não foi uma Branca de Neve, hein? Não, ele deu... Cara, se bobear, esse filme vai dar mais dinheiro da bilheteria do que a Branca de Neve, convertendo hoje em dia, viu, cara? Me surpreende não ter tido um segundo filme, né? Exato. Talvez porque a carreira dele depois daí deu uma degringolada, né? Talvez fosse dar, mas o que acontece? Talvez fosse a questão da crítica, né? Ter caído de pau em cima do filme. Essas coisas contam também, né? O roteiro desse filme é do Mark Verheiden, um dos roteiristas aí do Máscara, e do Mike Richardson, que foi o que fez Hellboy, a versão boa, aquele com o Ron Perlman de 2000 e qualquer coisa, 2004. E então, gente muito competente, que tem que ser competente mesmo para falar de viagem no tempo, né? Sim. Tem que realmente se preocupar com um monte de detalhes, né? Eles não se preocuparam tanto, senão talvez tinha saído um pouquinho melhor o roteiro desse filme, né? Eu só acho, depois quando você for passar o resumo do filme, eu tenho certeza que você vai citar isso, eu acho que uma das falhas desse filme é realmente a máquina do tempo em si, né? Que se há uma forma melhor de matar alguém é você entrar naquele negócio, né? Que no final a estilingada que você recebe ali tem uma parede, né? Mas você percebe que a viagem do tempo, nesse filme, ela é basicamente a viagem do tempo do De Volta pro Futuro? Sim, tem que ter uma velocidade, aceleração. Tem uma bugada, mas assim, não tem o DeLorean, tá? Só que antes ele tinha que pegar ali os 88 milhas por hora, e ele faz isso aberto. Aqui eles fizeram de um jeito que você tem que dar uma acelerada boa, e eles não explicam o porquê que você tem que dar uma acelerada boa, não tem todo aquele chibebos que nem tem no De Volta ao Futuro, que é o capacitor de fluxo, né? Capacitor de fluxo, aquela parada toda, mas simplesmente assim, ó, você tá fechado numa salinha, você tem que acelerar o máximo que você conseguir, e aí você voa no tempo, e basicamente a sua máquina do tempo ela se desintegra, e você cai, foda-se onde você vai cair, pode cair no lago, você pode cair no meio de uma rodovia com um caminhão quase te atropelando, tanto faz. E tanto faz pra onde ela vai também, de acordo com a física desse filme. Não é muito... A física, quando se fala de viagem no tempo, é sempre uma loucura, né? Ai, cara, você quer ler a parte de trás da caixa? Vamos lá, vamos ler a parte de trás da caixa. Então, no ano de 2004, viajar do tempo não é apenas uma realidade, mas uma oportunidade para alterar o passado pelo poder e por lucros. Jean-Claude Van Damme estrela nesse suspense de ficção científica que mistura ação ininterrupta com fantásticos efeitos especiais, romance e morte. Ron Silver co-estrela com o astuto adversário de Van Damme, no que a revista People classificou como inteligente e original, Time Cop, o Guardião do Tempo. É um filme que dá o que pensar. Exato. Essa é a descrição do VHS aí do filme. Pensar, né? Eu acho que se o filme precisa citar fazer uma citação de uma revista, né, é porque ele não se garante, né? Ele teve que colocar ali uma opinião de peso da People para fazer com que as pessoas alugassem o VHS. Mas convenhamos, vamos lá. Saiu esse filme, a gente era molequinha, né? Eu tinha 10 anos, você é um pouco mais velho, você devia ter uns 20, não, brincadeira. Você tinha uns 13 anos. 12 anos. 12, exato, isso. E aí, você, por essa descrição, vai estar lá escolhendo o VHS na locadora. Você lê essa descrição na parte de trás da caixa, você levaria esse filme ou não? Eu diria que... Olha, agora é difícil, né? Eu tô pensando agora, eu como aficionado em ficção científica, sim. Falou viagem no tempo, me chama atenção. Eu vejo filmes de viagem no tempo, aqueles filmes mais trecheiras mesmo, né? E esse aqui, com o Jean-Claude Van Damme, Viagem no Tempo, Time Cop, o nome é bom, né? Temos que admitir, esse nome é muito bom. Muito policial, bom. Tira do tempo, né? É muito bom. Tira do tempo.
Cara, eu levaria também, mesmo porque, assim, eu provavelmente na época pediria pra minha mãe levar, né? Porque eu era um juvenil nessa época. Mas eu nem precisaria olhar a parte de trás, cara. Tendo Van Damme na frente, cara, nessa época eu comi isso daí com arroz, cara. Desde que eu vi. Pô, adorava filme de porradaria, né? Nessa época. Gosto até hoje, né? E aí você tem Van Damme viajando no tempo. Ah, cara, bora. Vamos levar essa maluquice Com aí. certeza. Olha só, e por curiosidade, não é muito comum achar isso, né? Porque alguns filmes que nós vimos não foi oportuno encontrar, mas eu encontrei aqui no Mercado Livre não o VHS, mas sim o DVD, né? E tá levemente diferente a parte de trás do filme. Vou ler rapidinho aqui, ó. No ano de 2004, voltar no tempo não será apenas uma realidade, mas uma oportunidade para criminosos conquistarem mais lucros e poder. Por isso, Max Walker, o líder implacável dos guardiões do tempo, segue apenas uma regra: ninguém pode voltar ao passado. Para cumprir a sua regra, Max enfrenta o senador McComb e suas táticas criminosas para fazer fortuna e carreira política. Nas suas viagens do tempo, Max vai descobrir seu verdadeiro passado. Esse aqui ficou um pouco mais lúdico, hein? Ficou melhor. A gente tem que lembrar assim, esses filmes antigos teve milhões de edições, então às vezes quem tá lançando essa versão decide mudar o que tava e é normal, né? Normal. Mas, cara, esse filme, independente da descrição, a gente levaria, com certeza. Não tenha dúvidas. E me fala um pouquinho, você sabe da história do nosso querido Jean-Claude Van Damme, como ele chegou nos Estados Unidos e por que ele chegou? Não, mas eu tenho certeza que você vai me falar. Eu sei que ele é lutador, né? Ele Ao contrário de muitos aí, como o Schwarzenegger e o Stallone, que não tem treinamento em artes marciais, nosso querido Jean-Claude Van Damme, ele começou a lutar karatê aos 10 anos. É um pequeno juvenil, mais ou menos a idade que a gente teria quando esse filme saiu. E aos 18 ele já era faixa preta. Eventualmente ele chegou ao segundo Dan de karatê, que depois da faixa preta, a gente tem primeiro e segundo Dan. Ele também é faixa preta em kickboxing. Tá? Olha. Um amante aí de artes marciais. Tanto que ele tem aquele filme Kickboxer, né? Você lembra desse daí que desceu na tarde? Sim, sim, que era parecido com Exato, e esse filme Kickboxer é tipo aquele filme O Grande Dragão Branco, mas com kickboxing, né? Eu vivia confundindo esses dois, cara. Exatamente isso. Inclusive a pose dele na capa é parecida. Aliás, eu tô olhando aqui, ele tem 3 capas que ele faz a mesma pose. O Grande Dragão Branco, Kickboxer, Leão Branco, O Lutador Sem Lei. Né? Eu acho que é o jeitinho de tirar foto. Cara, esse Lionheart, o Leão Branco, eu assisti faz pouco tempo, cara. É engraçado também. Vou falar que não é maravilhoso, mas dá pra se divertir bastante esse filme. E é pra isso que a gente assiste filme, né? Aí ele... Com certeza. Ele era um jovem franzino. Aí ele começou a fazer bodybuilding. Ele começou a ganhar os músculos. Tanto que o apelido dele é Muscles from Brussels, né? Os músculos de Bruxelas. E chegou a ser Mr. Bélgica, cara. Eu não sabia disso. Eu descobri na pesquisa para esse podcast. Nossa, isso... Assim como os Estados Unidos teve o Arnold, né? Como Mr. Olympia. Ele teve que é um título maior do bodybuilding. Ele chegou a ser Mr. Bélgica. E foi isso em 78. E foi para Hollywood nos anos 80, tentar a carreira em Hollywood aí, né? Ele tava louco para conseguir um trampo. Mas ele demorou para ser descoberto como ator, né? Ele trabalhou como bartender, entregador de pizza, taxista e até leão de chácara. Olha, isso mostra que você nunca deve desistir dos seus sonhos, hein? Pô, imagina você ter leão de chácara, o Van Damme, na sua discoteca, cara. Imagina você querer arrumar uma treta com o Van Damme, ele te dá uma giratória que você sai voando pela vitrine. E naquele filme que você mencionou, que é o Duro de Matar no estádio de hóquei, ele é meio que um guarda lá, né? Ele é um segurança. Sim, que também todos esses filmes têm um trauma, né? Ele tipo, tinha um trauma, que não sei o que aconteceu, ele era bombeiro, acho, daí ele não conseguiu salvar um menino, e ele acabou virando segurança de
do estágio de rock, alguma coisa assim. Então, cara, o primeiro trabalho, ele fez algumas pontas, assim, ele é até um soldado num dos Braddock, se eu não me engano, é o Braddock o primeiro, né, o Braddock Resgate, acho que é o segundo, mas ele foi gravado primeiro, né, Braddock o Supercomando. Ele faz um daqueles soldados que é morto magicamente, assim, bem de fundo, assim, né? Mas Figuração. ele lutou com o Braddock? Cara, tem umas cenas dele treinando com o nosso querido Chuck Norris, né? O Chuck Norris ele era muito rigoroso na parte de treinamento dele e também já era faixa preta há muitos anos, devia ser alguns dan aí de karatê. Então, talvez a experiência do Van Damme aí como karateca e já tem uma graduação boa, ele foi treinar e o nosso querido Chuck Norris falou, ok, não, vai fazer o soldado lá, ele fez aquele teste também pro Predador, né, que ele era o Predador original na roupa, né, que eles queriam fazer uma coisa meio Tartaruga Ninja. Sim. Isso aí é uma história, esse cara tem história pra contar, hein. Nossa, cara, eu queria tomar uma cerveja com esse cara, pena que ele deve estar em rehab, não pode beber nunca, mas deve ter história boa pra contar demais esse cara. Você ia falar do primeiro cachê dele? Primeiro cachê dele foi por Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Esse passava no SBT direto, que ele fazia um russo. Ele teve a parte que ele era vilão, ele fazia tipo vilões étnicos, entendeu? Mesmo. Então esse de 85, ele era um vilão russo. Tem outro filme que foi gravado, esse outro filme ele foi lançado depois do Dragão Branco, mas foi gravado um pouco antes, que ele também é um vilão russo também, ele chamado Black Eagle, em inglês é o Contato Mortal, que o personagem principal desse filme é o Shokosugi, que também já está nas trilogias de Ninja aí há bastante tempo, que fez Ninja 3 Dominação, Return of the Ninja e Enter the Ninja. Então o Van Damme faz o vilão desse cara no Black Eagle. Mas o que eu ia falar é que o primeiro salário dele de Retroceder Nunca, Render-se Jamais foi de maravilhosos $250. Nossa, isso aí pra ele hoje não é nada. E eu estou procurando aqui sobre esse filme e eu só tô encontrando capas e informações que só dão destaque ao Van Damme, porque certamente saíram depois da fama dele e tá escrito assim, Jean-Claude Van Damme em Retroceder Nunca e Render-se Jamais. Só que ele é o vilão. E ele tem tipo 2 cenas, tá ligado? Porque o filme cara, esse filme é um filme muito maluco do molequinho que ele é. Nossa, eu vou sair da pauta pra caralho aqui, mas desculpa, 2 segundos. O pai dele tem uma academia, aí chega, obviamente, uma gangue liderada por um empresário ganancioso que quer comprar a academia dele, e ele desafia para uma luta, ele dá um pau no pai desse cara, e o grande capataz dele é o Jean-Claude Van Damme, e ele é treinado por nada mais, nada menos que o espírito do Bruce Lee para ganhar a luta do Van Damme. Olha, esse filme é maluquice. Mas você sabe que esse rolê de academia se enfrentarem para ganhar nome, roubar aluno, era um hábito comum. Eles realmente faziam isso. De acordo com o Karate Kid, né? Karate Kid, sabe quem fazia muito isso aqui no Brasil? Os Gracie. A família Gracie, né? Que nós aqui respeitamos muito, que não queremos encontrar na rua. Ninguém tá ofendendo ninguém aqui, hein? Eles faziam isso. Para fomentar o jiu-jitsu brasileiro que eles estavam inventando, eles iam nas academias, desafiavam o professor, quebravam ele e os alunos iam todos conhecer o treinamento deles. Aliás, um abraço para a família Gracie, se estiver ouvindo, a gente respeita muito vocês, nunca vamos falar nada mal de vocês, vocês são, cara, uns amores, e é isso aí, gostamos muito de vocês, família Gracie. Com certeza. Cara, com esse filme que a gente está falando hoje, o Time Cop, ele foi, então, o maior salário da carreira do Van Damme, com $5 milhões até a época, que só foi passado pelo próximo filme, o glorioso Street Fighter, pagaram $8 milhões para ele, por filme. Então esse era o auge dele. E era o auge das drogas também, do Van Damme. Mas olha que jump, né? De $250, né, em 85 para simplesmente milhões, né? Foi bom, tudo bem que tem 10 anos aí, mas
Em 94 para 5 milhões. A carreira dele realmente alavancou demais, né? Queria eu ter esse aumento de salário em 10 anos, viu? Sim, a gente sofre muito com isso. Exato. E ele, na época, o Van Damme dava muito problema, cara. Ele, no filme sequente dele, no filme subsequente dele, o Street Fighter, cara, colocaram. Ele tava entrando em tanto problema com droga que colocaram uma babysitter para ele, tá? Para seguir ele no set de filmagem. O Street Fighter foi gravado na Tailândia, que é conhecido mundialmente aí pelas loucuras de sexo e droga. E ele tava tão louco que o cara que foi contratado para manter ele sóbrio teve que entrar em rehab depois de acompanhar o cara. Não resistiu, não resistiu. Isso foi o filme do ano seguinte, cara. Então essa, aliás, o Street Fighter é do mesmo ano, né? Street Fighter é do mesmo ano, cara, 94 também. Então é isso. Foi o filme, foi gravado praticamente junto. Ele tava bem complicado nessa época, cara. Ele já tinha status assim, né? De sempre o terceiro maior ator de ação, né? Só ficando atrás do Stallone e do Schwarzenegger, né? Que ficava ali competindo. E ele ia sempre meio por fora, mas ele fazia muito dinheiro e os filmes dele atraíam muita gente pro cinema, né? Depois de ver um filme de orçamento considerado baixo até pra época, né? De 27 milhões, trazer 101 milhões de bilheteria é bastante coisa, cara, naquela época ainda. Não, ele é um ator muito rentável. Com certeza. E de fato chamava, né, a galera pro cinema, né? Sim. Ele sofreu muitos anos com depressão, ele foi diagnosticado com um distúrbio bipolar, né? Doença que ele trata até hoje, mas assim, passou por diversas rehabs, parece ter um tempo aí que tá sóbrio, mas foi sempre um ator muito complicado de trabalhar, principalmente nesse auge dele. Isso é uma tristeza aí de Hollywood, música, a galera, os artistas às vezes se perdem, né? Outro dia eu tava vendo uma lista de atores que se perdem com drogas e é uma pena, né? Porque se ele tivesse sido talvez um ator, ainda mais por ser um atleta, né? Porque o lutador é um atleta, ele poderia ter sido um dos mega atores, né? Assim como o Arnold, assim como Stallone, entre outros. Cara, tem que pegar muito do contexto da época também, né? Porque Hollywood é meio. É um pouco assim, não é nem 10% do que já foi, mas é muito movido por esse lance de droga, né? Na época era muito, muito aberto, né? Pô, tem diversos atores aí falando que chegava entrega de pó no estúdio, no set de gravação com todo mundo vendo, sabe? Então, muito diferente do que aconteceria hoje. Então, a parada era mais forte, viciava mais e era muito mais fácil de se encontrar na época, né? Então, esse pessoal que já tinha uma tendência a ir muito pra festa, trabalhar longas horas no set, acabava indo pra esse lado aí, né? Exatamente. E aí, vamos fazer o resumo do filme em 5 minutos? Vamos lá. 1, 2, 3. Prepara, deixa eu alongar aqui um pouco. Alongou, tá? Vamos lá. Cara, começa com, obviamente, uma viagem no tempo, rolando um assalto dos confederados aí, em 1863, um comboio passando por Gainesville, Georgia, e o cara assaltando um comboio aí com 2 submetralhadoras. Você já pensa, ok, o filme chama Time Cop, viagem no tempo, com certeza vai ter uma treta aí. Volta para 1994, um rapaz muito que sabe do que está falando, chega para uma galera lá do Senado e fala, pessoal, é o seguinte, foram achadas barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, de 1800 e qualquer coisa, sendo usada para comprar droga hoje em dia, para comprar arma hoje em dia. Então, falam de um tal do cientista que é um gênio do Nobel, que ganhou milhões de prêmios e ele descobriu a viagem no tempo. E aí já tem gente viajando no tempo, então a gente precisa criar a polícia do tempo, que é a TEC, que é a Time Enforcement Commission. E ninguém liga muito pro que o cara tá falando, menos o tal do senador Macomb, que já vê uma oportunidade. O senador Macomb aí, ele é o vilão do filme, claramente, desde a primeira cena. Aí corta pra mulher do Van Damme, a Mia Sara. Como é que é o nome da Mia Sara no filme? Ela é a Melissa Walker andando no shopping, olhando relógios. Obviamente o filme chama Time Cop, então tem que ter relógios. Ela para e já vem um cara encoxando ela, vem com o chavequinho furado, e depois se descobre que ela é mulher do Van Damme.
Ele olha os bandidos aleatórios, que eles somem rapidamente, e já tem a porra da cena de sexo com a bunda do Van Damme, que tem em todo o filme do Van Damme, ele faz questão de mostrar a bunda, e é isso aí. Ligação no meio da noite, ele coloca o uniforme, vai sair atender o chamado, afinal ele é polícia, e ela vai falar alguma coisa, não fala muito bem o que, e que você já imagina o que é, mas enfim, os bandidos aparecem na casa dele, enchem ele de porrada, fazem malcriação com a mulher dele e a casa basicamente explode. Aí volta para ele se salva, claro, que afinal é o mocinho do filme. Volta aí para Wall Street, 1929, crash da bolsa, momento que historicamente a bolsa dos Estados Unidos foi pro cacete, todo mundo se matava. E aí você já descobre que tem uma coisa muito errada, que chegou um cara muito pimpão, e assim, não se sabe quanto tempo esse cara pimpão ficou lá, porque ele tava. O pessoal do prédio chamava ele pelo nome, e ele só mostra ele comprando ação, porque ele tem o jornal de 1929 e o jornal de 2004, comparando tanto absurdo que essas ações vão crescer aí em 80 anos. E chega o nosso querido Van Damme, que você já sabe até então que ele é da polícia do tempo. Ele vai levar o cara preso, claro que tem que ter tiroteio, claro que tem que ter muitos seguranças e porrada. Primeiro espacate do filme nessa cena aí, primeiro de dois que aparece. E aí você descobre que o cara que ele tá prendendo era ex-parceiro do Van Damme e ex-policial. Ele é condenado à sentença de morte e é jogado da mesma janela que ele tava antes. Simplesmente assim. Eles voltam um segundo antes no tempo, que o Van Damme pega ele no pulo quando ele tá caindo da janela, e os dois vão pro futuro. Daí você descobre que tem tipo uma maquininha na cintura do Van Damme que volta ele pro tempo. Ele é condenado à morte, ele não quer incriminar o Macomb, e ele é jogado à janela de novo. Ele termina a queda sozinho, dessa vez sem o Van Damme. Fica claro ali que o senador já sabe que o Van Damme tá meio que atrás dele, ele vai tipo visitar a sede, fala com o Van Damme, e você já sabe, ok, esse cara vai tentar fazer alguma coisa com o nosso querido Walker, vulgo Van Damme, tá? Ele tá na casa dele e, de repente, chega gente querendo matar ele, para variar. Na noite anterior, eu esqueci de falar isso, ele fica olhando com uma tristeza pra TV, vendo vídeo da mulher dele, o que não faz o menor sentido, depois eu chego nesse ponto aí. O pessoal vai atrás dele, ele tem uma luta de faca ridícula, ele vai ser eletrocutado pelo taser na cozinha, mas aí tem uma água caindo, sei lá, de um bebedouro que cai no chão. Ele abre o segundo espacate do filme de shortinho, esse é um espacate clássico do Van Damme, e o cara que vai tentar eletrocutar ele acaba sendo eletrocutado, vai preso. Depois você vai descobrir que não vai servir de nada, que o cara vai ser solto. Coloca uma mulher da corregedoria nele, porque afinal o parceiro dele foi preso em situações estranhas, por isso tem que colocar alguém da corregedoria atrás dele. E não avisam muito por quê, simplesmente mandam ele no tempo. Esse é um furo de roteiro também, que por que vai mandar o cara pro ano de 94, não sei, mas simplesmente volta. Ele vai junto com essa menina da corregedoria, que é a Fielding. Você descobre que eles chegam num armazém que é do vilão do filme, e mostra o vilão do filme de 94 meio que ameaçando o sócio dele, que ele queria comprar a sociedade inteira, e o sócio dele não querendo vender. Chega o vilão do futuro, fala com o vilão do passado, e eles já deixam bem claro que eles não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, porque senão os dois viram uma geleia e morrem, tá? Ele deixa claro que essa é a regra do filme. Enfim, o Macomb do futuro mata o sócio dele do passado. O Van Damme vai, faz uma piadinha, fala freeze, e eles até tem uma piadinha desse negócio de freeze que também não tem graça nenhuma. Aí, quando ele vai cercar eles com a agente Fielding, você descobre que ela vira casaca e ela arma pro Van Damme. Van Damme, claro, ele consegue dar porrada em todo mundo ali, se soltar. A gente precisa falar que o Van Damme no futuro usa mullets. Mullets que a gente vai descobrir que depois é aplique. E ele consegue fugir, mata todos os ajudantes lá do vilão principal, menos o vilão principal, mas ele faz uma cicatriz e você descobre que o que acontece no seu eu do passado reflete no eu do futuro, e o eu do futuro, o Macomb do futuro, fica com uma cicatrizinha no rosto. O Matuzaki, que é o chefe dele, ele tinha mandado o Walker pro futuro, mas quando o Walker volta pro escritório, ele vê que o escritório está sendo todo desmontado, porque o
Macomb do passado do futuro falou pro Macomb do passado desativar, porque ele estava concorrendo à presidência e ele ia ser eleito. Como ele já tem sérias aspirações políticas, ele consegue começar a desativar a agência. Você descobre que tem alguma coisa muito errada aí nessa parada. E o chefe, em uma cena, parece que ele é melhor amigo do Van Damme. Quando ele volta dessa viagem no tempo, parece que o chefe nem conhece ele, que é um furo de roteiro gravíssimo, que ninguém explica nada. Ele manda o Walker de volta de novo para 1994, já com o pessoal fechando a agência, e o chefe dele vai tentar proteger a viagem dele. Ele acaba sendo morto a tiros por 2 soldados. Ele mata 2, mas chega a outros 2 e mata esse cara. Ele volta no tempo porque a Fielding, que era essa gente, ele achou que ela podia estar viva ainda e podia mudar o testemunho dela para prejudicar o Macomb. Quando ele vai no hospital, ele vai tentar pegar o exame de sangue dela para meio evitar dela ser rastreada. E ele descobre o exame da mulher dele com um resultado positivo, ou seja, ele descobre que a mulher dele estava grávida em 94 quando morreu. Ele vai tentar falar com a Fielding e ela já está morta no quarto, ou seja, os punks que ele contratou em 1994 já mataram ela. Ele vai atrás da mulher dele no shopping, que é aquela primeira cena do filme, e ela, por alguma razão que eu não consigo acreditar, ela não reconhece o Van Damme de primeira. Fala, nossa, quem é você? Ele é exatamente o mesmo, com um cabelo diferente. Ele fala para ela que é do futuro, pede para ela agir normalmente, e ele fica de tocaia na sala dele enquanto eles transam. Meu Deus do céu. O Walker do futuro, ele se esconde na casa porque ele sabe que o Walker do passado vai ser atacado. Ele consegue atacar e se defender lá. Rola uma treta do Walker do passado defender a mulher no passado e eles irem pro telhado, o que também não faz muito sentido. Eles podiam ter tentado sair pelo lado de trás da casa. Enfim, ela quase cai do telhado. Ela pega a arma dele e mata um dos punks. Tem uma luta que aí fica o Van Damme do passado e o Van Damme do futuro pegando caras diferentes que estão atacando a casa dele. Chega o vilão e fala que ele vai matar, ele pega a mulher dele de refém. Até esse ponto aí já tinha matado todos os queridos capangas. Sobra só o vilão do futuro e o Van Damme do futuro também, porque o Van Damme do passado tá meio caído lá fora. Eis que você descobre que o Van Damme do futuro fez uma ligação e chamou o vilão do passado para casa também. Ele joga o vilão do passado no vilão do futuro, eles viram uma gosma nojenta, mas nesse processo todo a mulher dele também toma um tiro, ele consegue tirá-la da casa, tem uma bomba, que é lógico, sempre tem uma bomba com uma contagem regressiva, para ele precisar sair correndo em câmera lenta e levando a mulher para fora. Ele leva a mulher no colo, deixa a mulher no colo do Van Damme do passado. Ele volta pro futuro, descobre que o chefe dele lembra quem ele é de novo. E ele pergunta do senador Macomb, ele fala, senador Macomb, 10 anos atrás ele saiu da casa dele e nunca mais foi visto. E aí você descobre que ele volta pra casa dele, a mulher dele tá viva, o filho dele tem 10 anos, ele age totalmente surpreso, e é assim que acaba o filme em 10 minutos e 58 segundos. É mais um dos filmes que acontece muita coisa mesmo. Cansa até de ouvir, mas é legal, esse filme é bacana. Você sabe que realmente, se você curte mullets, porque eu acho que eles achavam que isso ia continuar como sendo moda no futuro. Cara, e o cabelo dele não tá daquele jeito, né? O cabelo do passado é o cabelo dele mesmo. O do futuro é aplique, né? Ah, com certeza. Eles não iam esperar crescer, né? Ai, e ele... Cara, o Van Damme de mullets, pra mim, ele é sempre subestimado, sabe? Porque o mullets... Tem outro filme dele também que chama Hard Target em inglês. Como é que é o nome desse filme em português? Que ele é pouco antes desse filme. É O Alvo, de 93, tá? É o filme anterior a ele. E ele tá com mullets agressivo nesse O Alvo. Esse filme é do John Woo, primeiro filme do John Woo nos Estados Unidos, e aí justo com o Van Damme. E tem bombas também em slow motion. Mas ele com mullets, ele é o Van Damme Prime pra mim, cara. Ele tá maravilhoso. Mesmo sendo aplique, não ligo, foda-se. E ele manda muito bem de mullets. Cara. Não tenha dúvidas. E veja que tem outras nuances nesse filme.
que todo filme que tenta acertar como será o longínquo ano de 2004, né? Porque esse filme, o futuro dele é 2004, né? Ou seja, 21 anos, 10 anos na frente só. 20 anos atrás e 10 anos na frente de quando o filme saiu, né? E os carros eram ridículos, né? Eles colocam uns carros quadrados para ficar andando. É difícil, né? Porque 10 anos na frente não é muita coisa no futuro, né? Exato, cara. Tipo, veja os carros de, sei lá, 84 para 94, 94 para 2004. Não mudou tanto assim, né? Não? Muda um pouco só ali o design, mas tipo, já ficou totalmente futurista. Virou tipo o De Volta ao Futuro, sabe? Quando ele sai de 85 e vai pra... 2015. Como é que é quando ele ia Não, é de 85 para 2015, 2015, 2015, isso. Então, 30 anos, tudo bem, né? Tem faz sentido, assim, ter... tudo bem que a gente sabe que não foi exatamente assim, mas pelo menos você tá chutando 30 anos na frente, né? Não 10 anos ter aquele carro que parecia um tanque de guerra e totalmente futurista. Não faz sentido. Não. Isso com computador de bordo, Sim. Né? Agora, nós temos que falar um pouquinho que é um personagem também que é a própria máquina do tempo do filme. Que a gente mencionou um pouco no começo, que é basicamente um trilho com um carro, um carrinho que vai passar por esse trilho, com um cockpit que cabe 2 pessoas e uma parede lá no final. Tem todo o rolê, a questão da velocidade, como nós já falamos, mas a segurança não faz sentido nenhum. É mais fácil deixar sem aquela parede, colocar a parede mais pra frente, porque tinha esse risco sempre assim de... que nem eles brincam, né? Então, já não deu certo com os irmãos, sei lá, eles falam o nome de irmão, vão, alguma coisa lá. Se não deu certo com os irmãos, alguma coisa. Quem são os irmãos? Então, tá vendo aquelas 2 manchas na parede ali? São os 2 irmãos. Porra, cara, pra quê? Agora, esse filme ele já tem a vantagem de ter 2 espacates. Né? Eu nem lembrava muito bem disso, mas é verdade, 2. Que jeito mais prático de você sair, você vai eletrocutar o chão, né? Com o bandido que estavam com os pés na água. E aí você poderia pular, você poderia subir em cima da mesa, se levantar de alguma forma na cadeira. Não, ele simplesmente pula e abre o espacate em 2 cadeiras e eletrocuta o bandido, né? Sim, cara. Eu acho impressionante esse filme ter dado 100 milhões de dólares, realmente, porque, cara, tem umas coisas muito malucas nesse filme, né? Tem umas coisas muito malucas. Que nem aquela parte que ele tá no shopping, né? Que eu acho que nem falei disso. Quando ele tinha acabado de encontrar a mulher, para você estabelecer, lógico, que ele era um bom policial, você tem que fazer ele saindo atrás de um cara no shopping. E que o cara tava roubando a bolsa da mulher de patins. E, cara, ele saca a grande arma dele, que é a coxa. Né? Então, o cara tá andando ali a reta, ele não acerta o cara, ele só mete o pé, assim, na altura da cara dele, que o cara consegue ler o que tá escrito no tênis dele embaixo. Sim. E o que tá escrito? O que tá escrito? Wolverine. Será que é alguma marca? Ou foi uma referência? Eu acho que foi referência. Devia estar rolando papo de filme dos X-Men na época. Ele devia estar querendo esse papel. Porque o X-Men, o primeiro é 99, né? Um pouco tempo 99, depois. 6 anos depois, mas de repente já poderia ter, né? Estava rolando filmes de Mortal Kombat, Street Fighter, de repente, por que não um X-Men, né? Exato. Agora, esse filme eu gosto muito de sci-fi. Esse filme realmente me trouxe aquele pensamento que em algum momento, né, inclusive é uma das frases que podemos falar lá pra frente, que a mesma matéria não pode ocupar o mesmo lugar do espaço, né, o mesmo espaço. Isso fazia explodir a cabeça. Mas posso te falar, eu, quando estava pesquisando desse filme, eu ouvi uma pessoa falando exatamente disso, isso já. Basicamente assim, ele fala que dois corpos da mesma matéria não podem ocupar o mesmo espaço. Só que, assim, eles não vão ocupar o mesmo espaço, né? Porque não tem como não tem como 2 corpos ocuparem o mesmo espaço. E mesmo porque o corpo, ele é feito 85% de água e seus fluidos em 10 anos já tocaram inteiro. Então, o seu eu de 1994 vai ser no máximo 10% geneticamente igual ao seu eu de 2004. Então, não faz sentido nenhum eles esbarrarem e virarem uma geleia, que nem foi no final. Era só uma MacGuffin que eles inventaram pro cara morrer. Mas eu sei que isso lá pro final, mas foi uma morte muito louca, né? Assim. Virou uma gosma, né? Viraram cocô, né? Basicamente, né? Viraram um cocô vermelho ali, né? E assim, teve toda a questão também, né, que ele viajou no tempo o quê? 3 vezes?
3 ou 4 vezes. Teve a primeira cena que ele viajou no passado, foi pro passado, prendeu. Ele viajou pra queda do 1929. Aí depois ele já viajou com a menina lá pra 94. Ele voltou pra 2004 e depois viajou pra 94 de novo. Foram 3 viagens no tempo dele nesse filme. 3 viagens no tempo. Teve, acho que da segunda viagem pra quando ele voltou, teve ali uma repercussão das mudanças, né? Você falou da cicatriz. Cada vez que ele ia e voltava, tinha repercussão, né? E que agência é essa, hein? Imagina o governo montando isso. Imagina que loucura você trabalhando nessa porra dessa agência, né? Cada vez que você vai, acontece alguma merda que, agora a agência tá fechando, tá, brother? Não sei. Essa você ficar preso no tempo, né? Porque você não tem como voltar, porque, a agência fechou. Não tem mais a sua máquina do tempo aqui, não tem a pista mais pra ela voltar. E não mostra, teve uma hora que mostrou ele voltando, ele volta no mesmo carrinho, né? Cara, isso é uma parada que eu não consigo entender. Isso não faz sentido nenhum, cara. Porque assim, eu não estamos nem falando das regras de viagem no tempo, tá? Só que assim, vamos lá. Você entra no carrinho. O carrinho te joga num vácuo, né? Fica aquele efeito de bolha, né? Isso é jogado lá. Sem o carrinho. Às vezes, em alguns momentos. Exato. Em alguns momentos, com uma exatidão, num tanto de você tá no 10º andar num prédio da Wall Street, tá? E outra, simplesmente assim, te jogam na porra do lago e acabou. Ou quase atropelado por um caminhão. E assim, exato. Só que pensa, você tava num pod, você entrou e saiu numa bolha. Agora, isso daí já você tem que ter uma suspensão de descrença grande. Só que agora o contrário. Ele quando ele tava na fábrica lá, que era o clássico dos anos 90, tem que ter uma fábrica. Ele tava na fábrica, tiroteio na fábrica. Ele entra na bolha. Como ele entrou de volta no carrinho, cara? Como o carrinho voltou? Em que espaço que o carrinho acelerou pra voltar no tempo? Não tem sentido, cara. Não mesmo. Nossa, a parte os chibabbles de tecnologia desse filme é totalmente sem sentido, cara. Agora, sabe uma curiosidade aqui? Né? Esse filme ele foi baseado numa HQ. Sim, eu vi isso. Interessante, né? De repente a literatura pode ser mais legal, né? É claro que no filme eles não podem também sintetizar tudo, né? Realmente a suspensão de descrença tem que ser ativada quando você vai ver filme de viagem no tempo. E nesse caso aqui é num nível acima ainda. E assim, é baseado, mas deve ser uma HQ bem underground, assim, né? Porque nunca ouvi falar também. Mas assim, as lutas são boas. Esse filme tem umas lutas. Até essa cena do espacate aí, quando ele eletricuta o Punk, né? Porque parece que todos os bandidos do futuro são punks. É uma boa luta. O Jean-Claude Van Damme, ele é um bom lutador, né? Ele sempre foi meio coreógrafo das lutas, né? Tanto que tem aquela luta do final, aquele punk maiorzão, sabe? O punk que mata a mulher dele, né? Que tem aquele cabelo mais escroto, que é aquele careca cabeludo, assim, né? Sim, é verdade, é um cabelo estranho mesmo. Exato. O diretor estava coreografando a luta com ele, e o Van Damme, como eu disse, ele estava meio complicado de trabalhar nesse tempo já. Ele acaba dando um soco. Ele fica tão puto com o diretor que ele dá um soco de verdade no cara. No cara que tava contrastando com ele. E o cara continua a luta. Então a hora que aparece a boca ensanguentada do cara, era a boca ensanguentada do cara de verdade. Mas a hora que ele gritou, corta, o cara foi pra cima do Van Damme e falou, pô, que porra é essa, cara? Você vai me bater de verdade? E o Van Damme saiu puto da gravação. Nossa, é bem o estilo do Johnny Cage mesmo, viu? Total, cara. E acho que a última curiosidade aí que eu tenho que é digna de menção é o seguinte, aquela cena que quando eles chegam no laboratório, que tem sempre tem o nerd tecnológico, né, que é o cara que faz a parte técnica de voltar no tempo. Que era um tarado danado, né? O cara é um mega tarado. Não, mas sabe que originalmente essa cena era para ser um documentário sobre castores, cara. Castores? Como assim? Era para ser o cara vendo na telinha, no óculos de realidade virtual, um documentário sobre castores. Só que acontece, no meio da produção do filme, esses filmes grandes, tem o cara que grava os B-rolls, ou seja, são aquelas ceninhas que os caras vão colocar no meio, ceninha que não importa nada, sabe? Uhum. E o pessoal passou a noite no strip club. Na noite anterior que eles deveriam gravar. Por que não? E eles perderam o busão que ia levar eles pra natureza pra eles fazerem o documentário falso sobre castor. E aí eles fizeram um E documentário. aí o que eles precisaram fazer? Eles chamaram uma das strippers que estavam com eles, aquela mulher stripper mesmo, uma das strippers que estavam com eles no strip club,
gravaram aquelas cenas com ela pelada e meteram no meio do filme, cara. E falou pro diretor, ó, não tem documentário de Castor, é isso aí que tem, faz uma piadinha em cima. Ficou muito melhor. Olha, Sim. você vê que às vezes tem curiosidades que fazem o filme ficar melhor, hein? É, cara, nos 90, né? É outros tempos mesmo. Não, totalmente outros tempos. Não temos nem que julgar, né? Cara, a contagem de corpos desse filme é bem pequena, né? Acho que é a menor até agora dos filmes que a gente fez aqui. É um sci-fi, né? Eu acho que o tema viagem no tempo acaba dominando um pouco. Aliás, porque ele é o guardião do tempo, né? O Time Cop, né? Exato. 25 mortes. Esse filme, 25 mortes, somente 25 mortes. O Walker, o Max, né? Ele mata 7 capangas e o vilão final. Agora eu não sei se o vilão final conta por 1 ou por 2, né? Porque. Boa. Essa é uma pergunta, os ouvintes podem responder pra nós, né? Exato. Quem tava contando aí de verdade? O senador Macomb, ele mata 4. O Eugene, que era o chefe dele, mata aqueles 2 caras que vão tentar impedir o Van Damme de voltar na última vez, que acabam matando ele, mas é uma morte que não serve de nada, porque quando ele volta o Matuzak tá vivo de novo. E a querida minha Sarah, Melissa Walker, ela mata um cara no telhado, lá tentando escapar da morte iminente junto com o Walker do futuro. Ali. E o Walker, né, o Max Walker, ele tinha uma questão pessoal dele, né, que ele sabia que a esposa faleceu com aquela explosão, ele não sabe, até então no começo do filme não explica o motivo, só vamos saber no final, por conta da bomba. E como ele não podia voltar no passado para salvar a família, a esposa, ele tinha isso como meta, né? Não, então ninguém pode mudar o passado. Mas isso não é um furo de roteiro também? Porque pensa, depois que aconteceu essa parada toda, eles tinham por que matar o Van Damme, porque sabiam que ele ia ser o policial e ia investigar isso no futuro. Porém, eles voltam para matar antes de ter o ele do futuro, porque o ele do futuro não aparece naquela casa na primeira vez, ou seja, ele não estava lá para salvar eles, ou seja, por que esse cara, que era só um policial normal, que foi só um cara que foi convocado para participar dessa força-tarefa, virou o alvo do vilão do filme? Outra coisa que não faz sentido no roteiro também. É que quando o Macomb foi lá fazer a inspeção, parece que ele já sabia da existência, realmente, pode ter um furo ou outro, ele meio já sabia da existência do... Olha você passando pano pro filme. Não, veja, quando o Macomb foi lá fazer a inspeção na empresa lá, ele foi já com aquela intenção de fechar, então isso já gerou uma rincha entre os dois. E ele acabou descobrindo, na segunda vez que ele foi fazer a viagem do tempo, que eles analisavam, parece que eles conseguiam identificar que havia uma... eu não sei como eles investigavam isso, mas tinha uma investigação que eles pegavam e sabiam que estava havendo movimentações no tempo. E aí eles iam investigar. Quando ele foi investigar, que daí ele descobriu uma Kombi. E aí que ele mandou matar o Max do passado, antes dele se tornar o policial Time Cop do tempo. Acontece que ele sobreviveu e acabou se tornando mesmo assim, mas sem a família. Uma Kombi daquele presente não sabia. Só o do futuro. Bom, é difícil ter filme de viagem no tempo sem paradoxo, né? Sempre tem um paradoxo. Você tentou defender o filme e se perdeu, cara. Olha isso. Mas eu gosto de filme de viagem do tempo, é bom demais, cara. E até esses paradoxos, gera essa discussão aqui que é legal, a gente começar a tentar defender e apontar o erro do filme, né? Sim, cara, esse filme, ele embora tenha furos de roteiro, a gente vai falar mais um pouquinho dos erros lá pra frente, que tem umas coisas que me incomodaram bastante nesse filme, que acho que não incomodaram, né? É divertido, mas... vou falar assim, me incomodou. Mas, cara, esse filme gerou umas frases muito boas, cara, e... Infelizmente, nenhuma delas é do Van Damme, porque, não sei, eu achei os trocadilhos dele muito de tiozão, assim. Mas tem uma hora que eles estão entrando na viagem do tempo lá, que é a primeira viagem que a tal da Fielding faz, né? A tiazinha que é X9 lá. O Matuzak fala pro Rick, né? Que é o carinha que ajuda ele, fala: ela tá tremendo um pouco. Aí o Rick, a pressão sanguínea dela vai fazer o dente ficar solto e a pulsação dela tá em 140. Aí o Matuzak lança: se ela peidar, ela vai ser ejetada. O Matsuzaki também era sempre cheio das tiradinhas ali no filme, né? Ele era um chefe legal, ele queria ser o tiozão da galera, né? Nossa, vibe tiozão do pavê total, né, cara? Muito mesmo. Tiozão do pavê.
O Macombi, ele era aquele vilão canastrão clássico, mas ele tinha umas frases muito boas mesmo. Aquela que, cara, tem uma frase que ele falou que eu acho que se pegar e colocar na boca do Trump hoje em dia, ninguém consegue saber a diferença. Ele fala: quando eu for presidente, vai ser como nos anos 80. Os top 10 ficarão mais ricos e os outros 90% vão emigrar para o México se quiserem uma vida melhor. É verdade, faria todo sentido, viu? Eu gostei daquela frase que eu já mencionei, né? Que ele fala, que é a rolê da mesma matéria. Eu achei uma frase sci-fi, né? A mesma matéria não pode ocupar o mesmo espaço. Inclusive, eu acho que não sei se é o próprio Max fala isso depois, né? Quando ele vai matar o vilão, né? Quando ele, na parte final do filme ali. Porque também tem um plot, né? Na parte final, o bandido falou assim: não, já coloquei uma bomba aqui. Você vai explodir dessa vez de verdade e já era. E eu vou embora, eu vou ser presidente. Só que o Van Damme liga pro Macombi do passado e ele vai lá na casa. Então, se explodir tudo, o próprio Macombi vai morrer. Sim, isso. Cara, o cara do futuro fala: ó, pra mim tanto faz se eu morrer aqui, porque eu vou morrer já tendo sido presidente. Cara, você vai morrer, você não vai ter sido presidente, porque no futuro de 2004 você não era presidente, estava quase. Cara, daí ele chega lá, chega outro tiozinho só pra ser empurrado. O cara chegou, ele foi até a casa só pra ele ser empurrado. Tá? Imagina assim, ó, você é chamado e vai pra uma casa. Tá rolando um tiroteio. Você vê claramente de 1 quilômetro de distância que é um tiroteio. Tem gente morta no quintal, tem gente morta em todo lugar. O que você faz? Você entra, fala: você me chamou pra vir aqui, né? Ligaram pro meu escritório. Mas espera aí, eu do futuro liguei. Então, como eu me identifiquei no seu escritório pra deixar recado pra você vir aqui, porque eu me identifiquei como eu mesmo do futuro, cara, puta, velho. Você realmente tem o pensamento que qualquer um, quando liga, você vai e faz o que a pessoa ligou e pediu pra você, né? Mas... sim, Pode falar. Não, falei. Eu ia citar um outro filme que tem uma cena aqui muito parecida, que é o Sexto Dia. Não sei se você vai lembrar de uma cena em que o Arnold pega o vilão do filme e o Sexto Dia tem toda uma questão de clonagem, né? E clonagem e cópia da sua mente. Aí ele chega pro bandido na parte final e ele fala assim: olha, não sei se... Eu acho que em inglês deve fazer bem mais sentido, né? Que ele fala fuck yourself, né? Depois o bandido toma um tiro, ele mata o cara e o vilão, ele cai um em cima do outro. E ele fala... Sim. Ele fala que não era bem assim que ele quis dizer, né? Eu achei muito engraçado. Fuck yourself. Fuck yourself. Ai, cara. Mas assim, esse plot final do Time Cop, ele... pra mim foi o que a revista lá da capa quis dizer, né? Que a People, né? Inteligente e original. Foi legal. Eles colocaram uma regra do filme, que tudo bem, que você já disse que toda a questão aí de mudança do corpo, né? Realmente as nossas células vão se atualizando, né? Depois de anos, talvez nós não somos mais nós mesmos, na teoria somos outra, na física, né? Outro ser, praticamente. Porém, é uma regra que eles colocaram no filme que fez sentido no final. E a frase foi boa. Cara, então, vou te falar, assim, eu amo esse filme, tá? Eu amo esse filme, mas quando você assiste depois de adulto, você tem uma outra visão, um pouco mais assim. Então vamos lá, vamos pela parte lógica, depois de tudo que a gente já falou, tá? O rapaz que chega lá pros queridos governantes lá, ele fala: olha, verso do tempo, você só pode voltar pro passado, porque o futuro não aconteceu ainda, ok? Ok, é uma regra. Só que se você vai pro... só que você vai... Ele fala exatamente com essas palavras, tá? Só que assim, se você vai pra 94 e você não pode viajar pro futuro, você não poderia voltar pra 2004, concorda? Sim, mas eles têm lá o Technobabble, que é o aparelhinho deles, eles apertam o botão e eles voltam. Porque eles não são daquele tempo, eles são do futuro. Então, mas você não pode ir pra frente, porque a viagem do tempo é só pro passado, de acordo com mas na teoria 2004, para o ponto de vista do viajante do tempo, já aconteceu. 2004. Então ele pode voltar para 2004. Ok, você tá tentando defender. Eu tô falando com um fanático aqui, eu não vou conseguir defender. Mas tudo bem. Viagem no tempo, cara, é bom demais. Cara, os carros são extremamente futuristas e nunca que o carro evolui daquele jeito em 10 anos, a gente já falou isso. Cara, umas coisas, assim, agora indo pro ponto de vista prático, tá?
A casa do cara, ele explode. Tá? Ele explode completamente. Essas fitas que ele fica vendo com a mulher de 94, por aí. Cara, onde ele guardou essas fitas? Era a fita do casamento, Assim, que ele tava na casa da sogra, cara. Cara, não era do casamento. Era eles, era eles acampando em algum lugar. Cara, tipo, fita VHS, você que é uma criança dos anos 80, anos 90 como eu, fita do VHS, ela ficava onde? Em casa. Só em casa. Não entregava uma fita que você gravou só você e sua mulher, não fazia sentido você deixar na casa da sogra, na casa de qualquer parente, cara. Não tem nem porque ele tem backup disso. Eu não posso dizer que na época não tinha nuvem, mas olha, eu falo por mim, eu ainda tenho, eu não, né? A minha esposa tem algumas fitas VHS. Ela era rica, tinha câmera nos anos 90. Rica. Porque quem tinha uma câmera VHS nos anos 90... Milionário. E eles têm lá umas fitas lá da época lá e guarda. Eu não trouxe pra cá, nem tenho aparelho pra tocar, mas tá lá na casa da sogra. Ah, então pode ser que você estava na casa da sogra do Tava lá na Vandame. casa da Tá bom, sogra, é beleza. verdade. A Melissa Walker, ela levou lá pra mãe dela ver. Aham, é pra senhora Walker, tá bom, beleza. E, cara, o mais legal é que essa fita, ela tá gravada, e se você olhar, ele fica vendo a fita, sei lá, por uns 5 minutos, e o horáriozinho que tá do lado, ele não muda 1 minuto, Aí. esse tempo todo que ele tá vendo. É, mas você já Então, a edição... Já gravou VHS em videocassete velho, ou em câmeras velhas? Se você não configura a O hora, horário, foda-se. se você não configura o horário, ela não muda, ela fica só piscando. Sim, era bizarro mesmo. Tá, cara. Olha só, Mas uma os coisa... contra-argumentos estão quebrando todos aqui. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando também, assim, ele, até então, antes dele ser promovido a Time Cop, né, ele era um policial normal, certo? E em muitos filmes falam que o policial dos Estados Unidos, ele ganha muito mal. Cara, como ele pagava aquela casa colonial que eles moravam, aquela casa de 3 andares, que parecia um palacete, como que ele pagava isso daí com o salário? O que a mulher fazia? A mulher trabalhava também? Nunca falou, né? Nunca falou. Mas assim, essas coisas, mesmo ganhando mal, pode ser que ele tenha conseguido, né? Então, às vezes é herança de família, vai saber. A casa era meio... Cara, você passa muito pano, puta que pariu. A casa era meio velha também, ela não era tão bonita assim. Tá. Mas agora, cara, vou te falar o que mais me incomodou nesse filme inteiro, tá? A linha de tempo foi alterada. Ou seja, ele voltou pro futuro, ele salvou a mulher, Sim. salvou o filho, consequentemente, tá? Assim, beleza, salvou, olha, parando. Ele volta pra casa e ele fica extremamente surpreso de ver a mulher e ele age como se ele não conhecesse o filho. Se ele voltou, era pra ele ter as memórias da volta dele e conhecer o filho, certo? Sim, isso pode ser um furo de roteiro, né? Não é igual o efeito borboleta, né? Que quando o personagem volta pro passado e faz altera, ele tem um choque mental que todas as lembranças que ele alterou voltam para as memórias dele, né? Pra mente dele. Que o cara tem quase um derrame, né? Cada vez que ele viaja. Exatamente. Nesse filme não mostra isso. Isso sim poderia se tornar um furo, mas também pode ser uma consequência. A gente já viu questões igual o filme de Volta... Agora... A gente já viu questões iguais do filme de Volta para o Futuro, né? Que fica sempre aquela discussão, que é como se fosse uma onda, é como se o tempo fosse uma onda. Ela vem em fases, né? E de repente a memória dele vai voltar em algum momento. Só que agora, assim, ele se deu bem, né? Porque todo mundo sabe, você que já teve filho, sabe? Que a fase mais chata da criança... rapaz. Até uns 10. Ele pegou a criança criada já, cara. Não teve que ensinar a andar de bicicleta, usar fralda, mijar, acordar no meio da noite. O cara escapou 10 anos, velho. Passou liso. Essa aí foi a estratégia. O filme inteiro, o plot do filme é esse, cara. Com certeza. Estratégia. Isso sim, isso foi uma vantagem, né? Todas as noites não dormidas, fraldas não trocadas, ele esqueceu tudo isso aí. Pegou a criança crescida praticamente, agora é ensinar a dirigir dali uns anos e já era. Como todo pai ausente, ele só voltou do passado, só. O pai ausente que veio do passado. Esse não foi comprar um cigarro, esse aí simplesmente voltou. Não. E o melhor, ele saiu para comprar um cigarro no passado, voltou 10 anos no futuro e ninguém ligou, porque ele tava lá, a outra versão dele tava lá, né? É verdade. Tem mais alguma coisa pra falar do filme ou a gente já pode dar o prêmio Cigano Igor já? Eu acho que podemos ir pro prêmio. Eu confesso que esse filme tá um pouco difícil a escolha, viu? Eu não imaginava que estaria tão difícil. Pra mim é fácil.
Pra mim, teve um personagem que me incomodou bastante e a atuação. Bom, eu sempre falo primeiro, mas você quer falar primeiro o seu hoje? Eu vou falar primeiro, então. Hoje vamos mudar a regra, eu vou falar primeiro, então. Cara, o que me incomodou foi a minha Sarah, a esposa dele. Pô, eu gosto muito dela no Curtindo a Vida Doidado. Mas, cara, nossa, eu achei ela uma péssima atriz desse filme, cara. Ela não reconheceu o Van Damme de Mullets. Foi um negócio, assim, uma atuação ridícula, cara. Ela olha, nossa, mas quem é você? Cara, ele é exatamente o mesmo cara com cabelo diferente. É assim, é que nem... Tudo bem, eu sou careca, né? Se eu aparecer com cabelo, todo mundo fica falando que isso realmente deve ser parecido. Isso foi chocante. Mas, Seria chocante. Imagina chegando com cabelo. Mas, cara, ele só tava com cabelo diferente. E, tipo, nem fizeram uma maquiagem no Van Damme pra parecer que passou 10 anos ali. Ele mudou o cabelo só. Se pegar ele tirando a barba por fazer, talvez, cara, é o mesmo, cara. E ela olha, nossa, quem é você? O que está acontecendo? E ela demora, cara, essa parte da atuação dela foi ridícula pra mim. E pra mim, ela é o Cigano Igor incontestável desse filme, cara. Olha, eu concordo com você que a atuação dela deixou um pouco a desejar, né? Essa cena realmente que ela, quando encontra o marido do futuro, que voltou do futuro, e parece que não reconhece nada, né? Embora só o cabelo mudou praticamente. Realmente eu não tinha parado para analisar por esse lado, porque eu vejo que eles tentaram dramatizar bastante esse núcleo do filme, né? Eu ia até citar a agente Sarah Fielding, né? Mas parando para pensar, a agente, ela conseguiu ser uma X9 e enganar o Van Damme, né? Então ela atuou 2 vezes no filme. Então, ok, ela passa, realmente. O Macomb, ele tem umas frases boas, ele é um bom vilão, assim. Ele tem uma motivação, ele fica claro ali as ambições dele. Então isso isenta ele. O comandante, que é o Matuzaki, ele é o tiozão da galera, então ele vai sempre ser gente boa, não tem muito o que falar sobre ele. Esses são os personagens principais, do meu ponto de vista. Os vilões, né? Os vilões são genéricos, né? Eles são punks, aí não tem muito o que fazer, né? Porque eles não iam ganhar destaque mesmo. Agora que você mostrou seu ponto de vista sobre a Melissa Walker, tem razão, ela foi aquém ali, né? Ela podia ter feito uma cena um pouco melhor, atuado um pouquinho melhor ali, ao ver o marido, já reconhecer. E, inclusive nessa cena que você falou aí, que ele volta ali no shopping e tal, tem aquela cena clássica, né? Que ele vai mostrar pra ela, provar pra ela, a pessoa, que ele é do futuro, falando sobre coisas que vão acontecer, né? Tipo, olha, aquela planta vai cair, aquela pessoa vai esbarrar, aquele cara vai roubar não sei o quê. Então, tem essa parte aí do filme, né? Que ele vai para poder provar que é ele mesmo, né, do futuro, que ele tem que falar o que tá acontecendo. Então, e ela foi muito inexpressiva, tá certo, ela ganha o prêmio na minha visão também. Olha só, então já temos nosso Cigano Igor. E, cara, pra gente deixar esse filme melhor, como seria tendo o nosso clássico Arnold Schwarzenegger fazendo uma participação nesse filme, ou substituindo alguém nesse filme? Realmente o Arnold tem uma figura emblemática. E eu mencionei alguns papéis dele aqui, né? Que aquele filme O Sexto Dia não é parecido, mas me lembrou a parte do vilão, a questão de ganância, que também ele era um cara comum lá. Mas com certeza ia ter muita explosão. O Arnold, ele, sei lá, voltando pro passado, imagina o Arnold encontrando ele mesmo. Seria menos musculoso, mais musculoso. Pensa, o Arnold, ele tem o negócio de ter sido governador da Califórnia. Então, ele já foi um político. Imagina se ele fosse uma Kombi, entendeu? Listen to me. I'm gonna go back in the past. And I'm gonna change the future. And I'm gonna run. Ele seria o político, talvez, hein? Ele seria um grande político. I'm Austrian, but I can be the president. Yes. Mas ele não poderia ser presidente, né? Porque ele não é americano. Não, mas... Ele iria querer mudar a lei, né?
Você não lembra do filme do Stallone? Que ele vai pro futuro e o presidente ele vai pra biblioteca Arnold Schwarzenegger. Daí fala, a Sandra Bullock fala, por causa da popularidade do ator Arnold Schwarzenegger, baixaram uma emenda que ele conseguiu ser eleito presidente. Aí, ó, tá tudo Isso misturado. poderia acontecer então, né? Isso faria sentido. E para poder ter toda essa popularidade, ele iria querer voltar no passado, ou pegar mais dinheiro, como uma Kombi, ou ele ia querer mudar, talvez a lei lá do passado. Ele poderia voltar lá na Constituição e reescrever para que ele pudesse se tornar presidente. Cara, imagina, o senador alterofilista que está aí na época tava no auge da força do Arnold, cara. Arnold, Van Damme saindo na porrada. Pô, cara, seria épico Agora demais. imagina ele fazendo aquele Van Damme. espacate se na hora de eletrocutar o bandido. Eu acho que ele não ia conseguir. Com certeza ele não ia conseguir. E pra gente finalizar aqui, tem alguma indicação de filmes com a mesma pegada, com a mesma temática, pra gente emendar aqui? Olha, dessa vez eu pesquisei, tá? E um filme da mesma pegada, também uma ficção científica que envolve viagem no tempo, que é um filme chamado Inferno na Estrada, de 1997, com Jim Belushi, tá? E é um filme em que tem uma questão de uma mulher viajando sozinha na estrada, tem uma psiquiatra, tem um cara que dá carona. Olha, é um filme muito maluco. Ele é um thriller de ficção científica na estrada que envolve viagem no tempo. Caramba, eu nunca ouvi falar desse filme. Esse aqui valeria a pena a gente colocar na nossa lista aí. Nossa, até achei aqui no IMDb desse filme. Esse filme não passou no meu radar, não. E olha aí, pra não passar no seu radar, hein? Que, caríssimos ouvintes, o Kiviotti é um cinéfilo, ele vê filmes underground. Eu tento acompanhar, mas ele sim vê os filmes underground que a gente vai falar aqui. Nossa, o Jim Belushi, ele é o vilão Me desse parece filme? sim. Isso? Eu não vi esse filme ainda, tá? Caramba, Tá na lista. você tá indicando filme que você não viu, cara? Como Eu vi assim? um filme temático. Caramba, tá bom. Agora eu quero ver esse filme de qualquer jeito, cara. Vamos ver esse filme. Se for decente, a gente coloca na lista. E a nota tá maior do que o Time Cop. Sim. Cara, eu vou aproveitar para indicar um filme de viagem no tempo que tem um dos nossos queridos anos 80 também, que é o Bruce Willis, chamado Os 12 Macacos. Esse filme de 95, um ano depois do Time Cop, que também é ficção científica. Ele tem viagem no tempo, ele tem o Brad Pitt completamente surtado no filme. É um filme bem melhor, ele tem nota 8 no MDB, então é uma nota muito boa. Excelente. Esse filme é um filme cult, né? Eu tenho uma certa polêmica com o final, eu não gosto muito do final desse filme, sem dar spoiler. Mas, cara, filmão, viagem no tempo, Bruce Willis, Brad Pitt muito louco, Madeleine Stowe. Recomendo a todos aí darem uma curtida, talvez, quem sabe, algum dia ele não apareça aqui no podcast. Excelente recomendação. Esse filme, eu diria que é um daqueles obrigatórios que devem ser vistos. Envolve viagem no tempo também. E semana que vem, o que teremos, Mr. Evan? Teremos o Grande. Um filme que é filme de prisão no ar, Conner, com o grande Nicolas Cage. Caralho, primeiro filme com o clássico ator, alguns diriam até o melhor ator de todos os tempos, ator de método surtado. Nesse filme ele tá cabeludo e bombado. Caralho, esse filme é maravilhoso. Michael Bay, no auge de sua glória. Conner, 1997, na semana que vem. Pessoal, esperamos vocês aí. Curta a gente nas redes sociais. E é isso aí. Um abraço, Mr. Abraço, Gui. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.